Se eu lhe falasse que crianças eram sequestradas sistematicamente pelo Estado, você certamente imaginaria que eu estava me referindo a uma ditadura comunista maluca ou a um regime super autoritário na Europa, não é? Mas foi isso que aconteceu no Canadá no século passado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Espaço, revisado por Donda, narrado e produzido por mim, Quintessência. Se você já estudou sobre a colonização brasileira na escola, então talvez se lembre da Companhia de Jesus. Ela foi criada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris com o objetivo de disseminar a fé católica pelo mundo. Os jesuítas, como eram conhecidos, chegaram ao Brasil em 1549 com o objetivo de catequizar os índios. Nessa época, o protestantismo já tinha ganhado força na Europa e a Companhia de Jesus atuava para impedir o avanço desta nova vertente do cristianismo. Eles interagiam com os povos nativos em suas aldeias, ensinando sobre a cultura europeia e a fé cristã. Não foi só no Brasil que isso aconteceu. A história de todas as colonizações é complexa e cheia de conflitos, mas o que aconteceu no Canadá chama a atenção, especialmente pela forma como foi feito. No país do Maple, os indígenas foram escravizados desde o começo da colonização, que ocorreu em 1554 pelos franceses, até 1833, quando o parlamento britânico aprovou a lei de abolição da escravidão. Entretanto, o uso de escravos indígenas já tinha começado a cair no século XVIII. Nas colônias britânicas do Sul, o comércio de escravos de povos nativos acabou depois da Guerra de Yamasee, entre 1715 e 1717, um conflito entre tribos locais e os britânicos. No norte, foi criado em 1793 o Ato contra a Escravidão, uma lei que proibiu a importação de escravos e que impunha que qualquer criança nascida de uma escrava fosse tornada livre ao atingir 25 anos. Algo parecido com a lei do ventre livre aqui no Brasil. Foi um processo gradual, com diversos pequenos avanços, que culminariam na abolição total em 1833. Até aí, a história do Canadá foi parecida com a nossa. Eles até foram um pouco adiantados, considerando que aqui a abolição só ocorreu 55 anos depois. Porém, o que chama a atenção foi o que aconteceu no final do século. Antes disso, alguns missionários franceses e jesuítas já tinham tentado criar escolas para disseminar a sua cultura e religião entre o povo local, mas isso acabou sendo um fracasso e foi deixado de lado no final do século XVII, já que os colonizadores se beneficiaram ao manter boas relações militares e mercantis com os locais. Entretanto, esse interesse ressurgiu no século XIX. Para entender o porquê disso, é preciso antes entender a situação geopolítica da época. Em 1776, Thomas Jefferson escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos e, anteriormente, em 1763, a parte francesa do Canadá foi entregue à Inglaterra, fato esse que também marca o fim da Guerra dos 7 anos, com a vitória dos ingleses sobre a França. Isso criou tensões entre os Estados Unidos, agora independentes, e o Canadá, colônia britânica, culminando na Guerra de 1812. Alguns historiadores dizem que a guerra foi causada por um desejo de expansão americana, porém Richard Mas alega que isso é um mito e que a guerra deve ser atribuída às sanções econômicas que a Inglaterra impôs em 1807 aos Estados Unidos, dificultando negociações com a França. No geral, essa segunda explicação é dada como mais relevante, mas não descarta o expansionismo como motivo secundário.
O conflito acabou em 1815 com o Tratado de Gante, que foi assinado no final de 1814, sendo colocado em prática no ano seguinte, após a aprovação do Senado americano. Com o fim da guerra, o Canadá deixou de enxergar os nativos como aliados contra invasores, passando a enxergá-los como obstáculos para o assentamento inglês. Além disso, as relações entre colonos e locais deixaram de ser responsabilidade dos militares, que conheciam um pouco as culturas indígenas por estarem ali na linha de frente, e viraram responsabilidade de burocratas civis, que estavam mais preocupados com a colonização permanente e com seus trabalhos que qualquer outra coisa. Por conta desses dois fatores, houve novamente uma tentativa de civilizar quem eles julgavam ser selvagens no decorrer do século XIX. Em 1847, o superintendente-chefe de educação da província do Canadá Superior, Egerton Ryerson, escreveu uma carta para George Vardon, superintendente assistente de assuntos indígenas, recomendando que os nativos fossem educados no sistema isolado e imersivo na cultura inglesa. Esse sistema tinha o nome de Escola Residencial. Em 1876, foi promulgado pelo Parlamento o Ato Indígena, um estatuto que garantia e regulamentava as reservas indígenas, cobrindo quem seria classificado nessa etnia, direitos à educação e saúde, restrições eleitorais, entre outras besteiras. Esse estatuto existe até hoje, porém sofreu diversas alterações com o passar do tempo. Vamos focar aqui no direito à educação. O Estado vai garantir que seu filho estude e seja uma pessoa educada. Que maravilha, né? Se não fosse trágico, pois esse tal direito virou uma obrigação em 1894, com uma emenda do Ato Indígena. Isso mesmo, o Estado obrigou os indígenas a frequentarem as escolas. Mas por que esse episódio ficou conhecido como extermínio cultural se ele se assemelha tanto ao que conhecemos hoje? Bem, porque tem uma pegadinha. Os índios poderiam frequentar dois tipos de escolas. As escolas diurnas, que são basicamente o modelo atual, ou as escolas residenciais, que tinham um regime de internato, ou seja, o aluno morava na escola. Entretanto, devido à distância entre as comunidades nativas e as escolas, que foram construídas propositalmente afastadas destas comunidades, para muitas famílias, as escolas residenciais eram a única opção. Relatos de falta de recursos foram revelados em documentos trocados entre a administração dos colégios e o governo. O objetivo era civilizar os indígenas com a educação obrigatória do Estado, mas como se já não bastasse a famosa ineficiência estatal, os governantes nem mesmo estavam dispostos a liberar o dinheiro para a alimentação dos alunos. Era o cenário perfeito para um desastre. Em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, essas escolas deixaram de ser obrigatórias, mas o governo continuou incentivando que os pais matriculassem nelas seus filhos, negando alguns programas assistencialistas caso não o fizessem. A última escola residencial foi fechada em 1997, apenas 2 décadas atrás. E apenas em 2008, o primeiro-ministro canadense pediu desculpas publicamente pelo que fez com os indígenas, sendo que ainda há muita discussão política no Canadá a respeito do tema. Até hoje, existem ressentimentos em certa parte da população indígena pelo que o governo fez. Atualmente, pode-se até dizer que as escolas públicas são bem melhores que as da época, mas se hoje olhamos para o passado e reconhecemos que o que aconteceu foi um absurdo, no futuro também poderemos perceber que deixar a educação na mão do governo é sempre uma furada. Os métodos mudaram, agora tudo parece bonitinho, mas enquanto a educação for gerida pelo Estado, este sempre poderá alienar uma nova leva de bárbaros anualmente. Ontem, queriam impor sua cultura aos índios.
Amanhã, se não tomarmos cuidado, as vítimas serão os nossos filhos. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, se inscreva no canal e clique no ícone da campainha. Até a próxima!